Oi, gente. Meu nome é Fernanda, eu sou doutoranda aí do SES, Colonialismo e Cidadania Global. Minha tese de doutoramento fala sobre teoria queer e travestis brasileiras. Queria agradecer muito a oportunidade de compartilhar um pouco queer no Brasil. Minha contribuição é limitada porque eu estou aqui no Brasil nesse momento. Queria agradecer muito a PEB Coimbra, que agora inaugura uma nova gestão de pessoas incríveis, amigas e que tem uma trajetória que eu admiro muito. Queria agradecer também à República, a Rosa Luxemburgo, pela oportunidade e a coragem de abrigar um evento como esse, numa situação, num momento em que a gente tem vivido questões muito sérias no Brasil e que afetam diretamente a população LGBT e as pessoas que se consideram ou são consideradas de alguma forma queer. Eu queria começar a minha fala fazendo um convite para vocês que estão aí hoje. Dia 31 agora de outubro, eu e a Rita Alcaire, outra doutoranda do SES, a gente promove um seminário lá na sala 1 do SES, que se chama Cartografias da Negação à Diferença, uma reflexão a partir do Queer Museu. A ideia desse seminário é exatamente a gente pensar a partir do Queer Museu, tendo como ponto de partida essa situação do cancelamento do Queer Museu em Porto Alegre e provocar uma discussão da arte que contesta essa ordem cisgênero, heterossexista, branca, capitalista e colonial e de que maneira essa arte provoca e pode criar caminhos para se refletir e para agir em relação a esses horizontes conservadores que a gente tem enfrentado e que parece que a gente vai enfrentar ainda por algum tempo. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, eu não sei se vocês sabem, mas junto com a exposição do Queer Museu se gerou um livro que é um registro das obras que estavam nesse museu, né, nessa exposição. E esse livro era para ser distribuído em bibliotecas públicas, nas escolas e tudo mais, e se começou uma caçada também a esses livros para extirpar completamente a memória desse evento, que foi um evento que acabou se tornando muito referência em relação às lutas queer brasileiras. E por isso, no dia do evento, dia 31, eu vou trazer para vocês isso que está ainda, que é o livro do Queer Museu que a gente conseguiu aqui no Brasil. Eu consegui num sebo, enfim, um livro que vai, porque já virou um livro raro, que quase ninguém tem. E só que foi uma iniciativa que a gente conversou com o programa de pós-colonialismo e cidadania global, a coordenadora, que é a Maria Paula Menezes, que inclusive nos provocou para fazer o seminário. Eu falei para ela sobre a questão do livro e da importância da gente ter isso como uma memória, um registro do que aconteceu, e esse livro então vai integrar o acervo da Biblioteca Norte Sul logo depois do seminário. Então, se vocês quiserem dar uma passada no seminário, dia 31 de outubro, a partir das 14h30, na sala 1 do SES. O livro vai estar lá também, pra gente falar um pouquinho sobre ele, pra também ver as obras e tudo mais. Eu não abri ainda, que eu prometi que eu vou abrir ele junto com a Rita Alcaire, que é a co-organizadora junto comigo desse seminário. Só para terminar de fazer a propagandinha aqui, que é importante, o seminário ele é um encontro de pessoas e de perspectivas, então nós temos convidados super importantes, como a professora Ana Cristina Santos, aí do SES, que é a referência na área dos estudos queer, o Antônio Fernando Cascais, que vem de Lisboa, o Daniel Lourenço, a Gaia Giuliani, que está fazendo pós-doc aí no SES também, e a Jota Mombassa, que é uma artista, ensaísta brasileira também, e essas 5 pessoas que vão dar conta de articular todas essas questões que a gente propõe no seminário do dia 31. Então, espero vocês para que a gente possa se encontrar pessoalmente, já que a gente está aqui nesse momento vídeo. Bom, eu vou começar a minha intervenção
falando um pouquinho sobre as lutas queer brasileiras. Eu tô na. Eu tenho muita curiosidade para saber como que a quarta B vai articular essa fase, tudo vai rolar. Queria muito ouvir a perspectiva das outras pessoas que estão aí no evento. Mas enfim, acho que a gente vai ter outras oportunidades. Eu queria falar um pouco sobre essa questão pós-golpe e recuperar um pouco questões-chave para a gente, assim, nesse momento, né? Primeiro que é importante a gente pensar, quando a gente fala de lutas queer, pensar no movimento LGBT ou LGBTQIA, como se tem articulado na América Latina, enfim, cada país tem o seu próprio conjunto de categorias, que a escrita da história sobre o movimento LGBT é uma coisa relativamente recente, né, no Brasil e na América Latina. E o movimento LGBT é um movimento que surge a partir da repressão, a partir da ditadura militar, que as pessoas começam a se articular para, com a raiva, com o ódio escondido escondido e reprimido sobre os seus corpos e sua própria vida dentro de um regime extremamente conservador, fechado e violento sobre os corpos dessas pessoas. Então, isso começa mais oficialmente na década de 70 e depois ele vai ter de ramificações, né? Antes era uma coisa considerado um movimento dos homossexuais, né, ou dos gays. Depois, a partir daí, o movimento se complexifica e passa a abarcar e reconhecer outras identidades, como a gente sabe disso. Então, o que eu queria dizer dessa parte, é que o movimento LGBT ele surge a partir de um contexto conservador. E o que a gente está vendo é uma transformação na minha opinião, né, das lutas queer brasileiras a partir de um outro contexto extremamente conservador. Queria também fazer um outro comentário, que eu acho que, eu não sei exatamente o público que está aí, assim, se as pessoas são mais estudiosas do tema, se estão mais próximas ou querem conhecer um pouco mais, mas eu acho que existe sempre essa ideia de falar, mas de tratar a questão das identidades de gênero, talvez não tanto das identidades de gênero, mas das orientações sobre a sexualidade de uma maneira individualista e dizer, o que você faz na cama é problema seu, ou o que você é também não me interessa, desde que você seja uma pessoa de respeito, esse tipo de balela que, na verdade, não passa por um exame mais sobre essa questão. Tanto é dizer que a sexualidade, que hoje é o ponto do ataque conservador e a esses corpos, ela é uma categoria política, no sentido de que não tem nada a ver, assim, o que eu faço entre quatro paredes ou em qualquer lugar que eu queira fazer. A questão é que a partir do momento que eu me coloco fora dessa matriz cis normativa, eu sou considerada um outro corpo, uma outra pessoa e destituída em grande parte ou totalmente da minha própria condição de pessoa, de humana, de cidadã, e é aí que está o cerne de toda a discussão sobre as lutas queer, sobre as lutas LGBT, sobre as lutas dos movimentos negros, de pessoas de outras pessoas e de outras categorias, desculpem falar essa palavra, talvez não seja mais precisa, não brancas. Então, a sexualidade, ela não é uma questão entre quatro paredes, é por isso que existe esse termo cidadania íntima. A sexualidade, ela é uma postura, ela é lida e interpretada politicamente e tem consequências para as pessoas que tentam fugir do que eu estava esses dias falando, do arame farpado, da monogamia ou das orientações sexuais e tudo mais. Bom, para entrar um pouquinho mais sobre o nosso assunto, falar sobre a questão do queer também, né? O queer, ele entra no Brasil, a ideia de queer entra no Brasil no início da década de 90.
E na América Latina também existe uma discussão enorme sobre isso, porque tanto o Brasil quanto a América Latina tem uma literatura antes da década de 90, que, claro, que não se chamava queer, não se arrogava para si esse termo queer, mas que é uma literatura extremamente valorizada e extremamente importante, inclusive para o movimento queer. Nestor Perlonguer, Pedro Lemebel, nossa, tem uma variedade de gente que escreve antes de se falar de queer e que respeitam um momento histórico muito diferente, né? Não sei se vocês acompanharam o Johnny Hooker fazendo alguns comentários sobre o Ney Matogrosso, porque o Ney Matogrosso publicou uma entrevista uns meses atrás dizendo que ele não se considerava gay. E o Johnny Hooker fez um comentário, assim, uma crítica super dura, dizendo que aquilo era um absurdo, como ele não se considerava gay, isso é uma questão de uma pessoa apolítica e tudo mais. E dentro dos movimentos a gente ficou questionando muito e trazendo muito à baila essa questão, né? Tudo bem que hoje as categorias ou as maneiras de se compreender essas diversas manifestações dissidentes sobre a sexualidade e a identidade de gênero, elas tenham se conformado de uma certa maneira, não quer dizer que isso tenha sido sempre assim. O Ney Matogrosso dizer assim, desqualificar a importância do Ney Matogrosso para esse movimento e como uma figura cultural extremamente importante desde a década de 70, é uma coisa totalmente inocente, assim, tentar olhar para as categorias, olhar o passado com as categorias de hoje. E a questão do queer é uma questão que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ela chega na década de 90 no Brasil. Isso não quer dizer que não exista literatura, pensamento, reflexão que hoje a gente entenda como queer antes disso. E o que acontece, como a maioria das teorias que vêm de fora, é que elas são sempre reapropriadas de uma maneira muito original. E isso aconteceu não só no Brasil, como em outros países da América Latina, de queer, que é um movimento que tenta desestabilizar certas identidades e certas posturas para questionar a maneira como essa organização está normativa, monogâmica da sociedade, de que forma olhar para isso como um programa faz emergir toda a construção política e ligada ao modo de vida, às questões econômicas, do capitalismo, como tudo isso está ligado dentro de um mesmo bloco de entendimento e de forma de agir, de pensar e de organizar a vida das pessoas, né? O capitalismo, o colonialismo, a organização heterossexista, o racismo. Como que olhar para isso não como uma questão naturalizada a partir da sexualidade, mas colocar isso em causa e, portanto, desestabilizar essas categorias, que é a proposta queer dentro dos circuitos acadêmicos, né? Como isso, quando chega num espaço como o brasileiro, virando, em uma grande parte, não um processo de desestabilização, mas a criação de uma nova identidade. Então, pessoas começam a se identificar como queer. Eu sou queer, mas não para falar que está dentro desse movimento de desestabilização, mas para dizer que é uma pessoa antenada com as novas modas e com os jeitos de conhecer e os jeitos de se compreender que são gestados dentro do pensando no mundo ocidental, no mundo anglo-eurocêntrico, né, o mundo anglo-eurocentrado. E o que é uma subversão da teoria queer pelo pior que existe, né? É você jogar fora o que toda a teoria queer preconiza e pretende e fazer disso uma modinha, uma identidade, um jeito de se identificar que guarda consigo também uma classificação extremamente elitista, branqueadora e de certos grupos sociais que têm um privilégio em relação ao capital cultural e ao capital econômico, até porque queer hoje é
é uma terminologia que não é que não chegou totalmente na boca de todas as pessoas. E a gente tem que parar de entender também o movimento LGBT como um movimento de classe média, porque ele não é. Existem muitas pessoas LGBT que não acessam, inclusive, o discurso LGBT. Nós temos a quantidade de travestis moradoras de rua, por exemplo, e que tem uma... que tem uma... sofrem grandes vulnerabilidades e sofreram durante a vida, e aí, enfim, o próprio movimento LGBT tem uma série de terminologias super racistas, excludentes para tratar dessas pessoas, né? Por exemplo, essa expressão que tem entre os gays da bichinha pão com ovo, que é a bicha pobre, e que, portanto, não pode gozar dessa postura, ou desses privilégios do gay e dessa figura do gay extremamente educado, super bem vestido e que porta certas marcas e que consome certos tipos de produtos culturais. Então, a ideia do queer que entra no Brasil é uma coisa que é totalmente problematizável, mas isso não quer dizer que aí a minha postura, e não só minha, de muita gente, que a gente deva jogar o queer fora e tentar dizer outra coisa. O queer já está no Brasil, o queer já está na América Latina, a gente tem que reinterpretar o queer a partir das nossas próprias vivências e das nossas próprias necessidades, que é disso que a teoria vive também. A teoria queer, por exemplo, tem gente no Brasil que tem usado o queer como C-U-I-R, né, queer, e que traz uma outra... tenta fazer essa releitura brasileira do termo queer e da maneira que ele chega. Na América Latina, a gente vê também o queer com K. No Brasil, a gente vê queer com K também, K-U-I-R, né? Nos portugueses falam capa, K-U-I-R. E também em países como o Peru, a Bolívia também, a Colômbia, eles têm usado o termo enqueerar para tentar também criar um verbo queer, para tentar explicar uma série de outras coisas que são movimentos próprios desses países, né? Então, para terminar, eu também não quero fazer uma coisa muito grande, acho que eu já falei até demais que eu queria dessa parte. Eu queria falar sobre os movimentos queer brasileiros, assim, né? O que a gente tem visto, e aí já vem de uma perspectiva minha, assim, super pessoal, do que tá rolando. Bom, eu acho que existe essa situação pós-golpe e que foi catalisada pelo Queer Museu e que a gente tem visto de outras manifestações. O MASP agora, o Museu de São Paulo, acabou de inaugurar ontem uma exposição sobre 200 anos de história da sexualidade, que é um acervo do MASP, enfim, com esse recorte. E ontem teve uma manifestação do MBL, o Movimento Brasil Livre, hiper ultraconservador, para tentar cancelar também essa exposição. Então, a sexualidade tem sido a catalisadora e o eixo um pouco organizativo das questões e das pautas que tem rolado pós-Queer Museu, assim. Só que, além dessa questão da sexualidade tá ocupando um ponto central, o que eu tenho visto é que existe uma integração de diversos movimentos que antes não ocupavam tanto a pauta das discussões, inclusive dentro do movimento LGBT. E então eu vou fazer algumas referências que eu acho que são importantes. Por exemplo, a organização do movimento Vote LGBT, que é um grupo de pessoas, amigos meus, inclusive pessoas que eu admiro muitíssimo, que tem organizado durante as eleições um acervo, um banco de dados de todos os candidatos e candidatas e candidatas que sejam LGBT ou que defendam uma pauta LGBT de alguma forma. Sem importar, então, não sem importar, mas fala de todos os partidos, de que partido essa pessoa pertence, qual é a pauta dela, quais são as questões que ela traz dentro da sua plataforma de campanha e também fazer um acompanhamento
um acompanhamento da participação dessa pessoa em temáticas LGBT dentro dos foros legislativos, principalmente, assim, né, dos executivos também, mas principalmente dos legislativos. A gente tem movimentos autogestionados, como a revista Geni, que terminou o ano passado, na verdade eu não lembro se é o ano passado ou esse ano, que era uma revista autogestionada de artistas, ativistas, acadêmicos e acadêmicas e pessoas que tentavam criar um movimento de discussão pública sobre as questões LGBT. A gente tem também, está ganhando grande espaço na sociedade, o movimento das putas brasileiras, conseguindo financiamento, conseguindo ganhar edital para falar sobre suas questões, trazendo as pautas feministas para o movimento de putas e também criando e dando espaço para interlocutoras extremamente articuladas, extremamente inteligentes para falar sobre a questão do trabalho sexual no Brasil. E no mundo também, a gente tem a mídia ninja, que é uma mídia não tradicional, porém já com uma grande repercussão, criando um programa que se chama Putíssima Trindade, que reúne 3 trabalhadoras sexuais extremamente importantes para o movimento e extremamente importantes como figuras de produção de conhecimento mesmo, que é a Mara Moira, a Indianara Siqueira e a Monique Prada. Nós temos já há algum tempo o Desfazendo o Gênero, que é um congresso internacional acadêmico que tem uma perspectiva de desfazer o gênero e, portanto, nessa discussão queer bem importante que eu estava fazendo. Então, é um congresso enorme, com milhões de mesas, um monte de gente para cima e para baixo, todo mundo discutindo essas temáticas. Nós temos um pequeno avanço nos direitos das pessoas travestis em São Paulo, principalmente na gestão antiga do Haddad, e que as pessoas têm lutado para não perder isso nessa nova gestão. Nós temos canais no Facebook, por exemplo, o Transfeminista, a Revolução T, o canal das Bi, e na parte das artes, né, assim, uma série de pessoas não binárias aparecendo, e não binárias, trans, aparecendo, e tem uma grande repercussão, como a Pablo, Lineker, Johnny Hooker já tinha uma repercussão maior do que esses outros, e também não podemos esquecer de todo o movimento menos enquadrado nesses meandros, nessas regras nessas regras da mídia de massa, mas que também tem a sua repercussão e que são extremamente importantes, que são todas as travestis que são artistas também muito reconhecidas, a Leona Vingativa, que acabou de lançar um clipe maravilhoso, a Sequete Bárbara, com o clássico Bicha Pague Meu Dinheiro. Então, a gente tem uma profusão de movimentos, uma profusão de coisas acontecendo, e que hoje tem tentado, a partir dessa questão da sexualidade que foi catalisada pelo Queer Museu, e que tem essa coisinha aí rolando desse povo atrás e de MBL e dessa moralização da sociedade, que é uma grande marca das viradas ultraconservadoras da história brasileira, e a partir disso tentando dar visibilidade para esses movimentos que têm se articulado, têm tentado conversar e têm tentado criar pautas específicas para fazer frente a essa série de vulnerabilidades e de retirada de direitos dessas pessoas, né? Se é que elas alguma vez tiveram, mas pelo menos, enfim, podiam de alguma forma, ainda que muito precária, exercer sua arte, podiam ir para a escola, no caso das travestis em São Paulo, né? Por conta dos programas que foram feitos, enfim, uma série de outras questões. Infelizmente,
como eu disse para vocês, o movimento LGBT, assim como diversos outros movimentos no Brasil, acho que no mundo também, eles se fortalecem a partir de contextos extremamente conservadores, né, extremamente violentos para essas pessoas e para esses corpos. E agora não é diferente, assim, eu acho que a gente tem visto o fortalecimento desses movimentos por conta dessa virada conservadora que tem causado muito estrago, assim, a gente sabe que a polícia anda mais violenta, que as travestis têm sido mais presas do que vinham sendo, que os processos, que as pessoas têm sido mais processadas, levadas à justiça, que as pessoas têm sentido que as pessoas que não aceitam e que são contra, enfim, de um jeito estúpido e absurdo, as manifestações, as diversas manifestações de identidades de gênero e sexualidades dissidentes e divergentes, e que essas pessoas têm tido mais coragem de reprimir e achacar e constranger nos espaços públicos e nos espaços privados, é só ver o Facebook, e isso tem criado essa sensação em todo mundo de que nós vivemos tempos terríveis, tempos muito sérios, e que a gente não tem alternativa, é lutar e lutar e lutar. É isso. Gente, desculpa, eu acho que eu até me estendi demais. Um beijo enorme para todo mundo, que a discussão seja maravilhosa. Se vocês quiserem dar umas adiantadinhas no vídeo de vez em quando, podem adiantar. Beijo enorme, a gente se vê dia 31 também. Tchau, até mais. Obrigada!